E aí? Hoje o papo é sobre um assunto que, olha, costuma dar um nó na cabeça de muita gente que escreve em português. A tal da crase. Para muita gente, é quase um trauma que vem lá da época da escola, né? Parece uma regra cheia de detalhes, cheia de mistério. Mas e se a gente descobrisse que pode ser bem mais simples do que parece? Então, para começar, já vamos chegar com uma provocação. O professor Fernando Pestana, que é uma super referência no assunto, soltou essa. Crase é risível de fácil. Parece até exagero, né? Mas a ideia aqui é justamente essa: quebrar essa imagem de que a crase é um bicho de sete cabeças. Vamos mostrar que, no fundo, existe uma lógica bem clara por trás dela. Bom, primeiro de tudo, vamos derrubar o mito número um, o mais comum de todos. Muita, mas muita gente mesmo chama aquele acentinho, sabe, o acento grave, de crase. Só que não é. O nome do sinal é acento grave. Crase, na verdade, é o nome do fenômeno, da fusão que acontece. Só de entender essa diferença, olha, já clareia muita coisa. Ok, então se a crase é um fenômeno, como é que ele funciona na prática? O segredo, gente, não é ficar decorando um monte de regra. É entender uma fórmula bem simples. É basicamente uma continha de mais. E a fórmula é essa aí, ó. A mágica toda tá aqui. Crase nada mais é do que a fusão, a junção de duas vogais A que são idênticas. A primeira é sempre a preposição a, aquela que um verbo ou um nome pede, sabe? E a segunda é o artigo feminino a ou um pronome que também começa com a. O ponto-chave é esse. Quando essa preposição a encontra o artigo a, eles se juntam, eles se fundem. E para marcar que essa fusão aconteceu, a gente usa o acento grave. O resultado? O nosso a. É só isso. Um a mais um a é igual a a. Tá, legal, mas como é que a gente sabe se tem esses dois as ali na frase? Agora vem a regra de ouro, o pulo do gato, o macete que resolve, sei lá, 99% dos casos. Pega essa frase como exemplo. Resisto à lasanha. A dúvida bateu, vai crase aí ou não? Simples. Passo 1. Troca a palavra feminina, lasanha, por uma masculina. Pode ser nhoque. Agora, o passo 3, testa na frase. Como fica? Resisto ao nhoque. Opa, fez todo sentido, né? Então a conclusão é essa. Se o A virou ao, pode colocar a crase lá sem medo de ser feliz. É batata. Beleza. Com essa regra de ouro no bolso, vamos dar uma olhada em algumas situações bem clássicas, daquelas que o sinal está sempre verde para a crase. São aqueles casos que, com o tempo, a gente acaba usando no automático. Olha só que legal. A crase é obrigatória em um monte de expressões que a gente usa todo santo dia. À noite, às vezes, fique à vontade. Outro caso certo é para indicar as horas. Cheguei às 5 horas. E tem um caso delicioso, literalmente, quando a expressão "à moda de" está escondida ali na frase, tipo bife a Osvaldo Aranha. O que isso quer dizer? Bife à moda de Osvaldo Aranha. Aí tem crase. Mas ó, tão importante quanto saber quando usar é saber quando não usar, né? Então bora ver agora os sinais vermelhos, aquelas situações em que a crase é proibida, para não errar mais. Isso aqui é quase um guia de sobrevivência, viu? É só lembrar daquela lógica, se não cabe o artigo feminino a, não tem como ter crase. Simples. Por isso, nunca, jamais antes de palavras masculinas. É andar a cavalo e não a cavalo. Nem pensar antes de verbos, tipo naquela placa clássica de padaria, bolo a partir de, é sem crase. Antes da maioria dos pronomes, como refiro-me a ela, também não vai. E em expressões com palavras repetidas, tipo cara a cara, gota a gota. É uma listinha curta, mas olha, salva a gente dos erros mais feios. Ok, a gente já viu as regras, os macetes, mas, no fim das contas, por que isso tudo importa tanto? Agora o papo fica um pouco mais sério, porque crase, gente, não é só um detalhezinho de gramática para tirar nota boa na prova. É uma ferramenta poderosíssima para deixar o texto claro, para evitar confusão. Vamos pegar esse exemplo, que é super clássico. Se a gente escreve "chegou a noite", sem crase, o que isso quer dizer? Que a noite, o período do dia, chegou. A noite é o sujeito. Simples, direto. Agora, se a gente coloca a crase, chegou à noite. A história muda completamente. Agora, tem um sujeito escondido aí. Alguém chegou. E à noite virou a informação de quando essa pessoa chegou. Percebe? Um acentinho muda quem fez o quê e quando. Muda tudo. Esse aqui é ainda mais impactante, chega a ser meio sinistro. Se alguém escreve "vendeu à vista" sem crase, o significado é literal. A pessoa vendeu o próprio olho, a visão. Agora, com a crase, "vendeu à vista", aí sim, a gente está falando do jeito que a pessoa pagou, em dinheiro vivo. A crase aqui é a diferença entre uma venda normal e uma cena de filme de terror, não é não?
E só para fechar essa ideia, mais um exemplo do dia a dia. Pintar à mão é o ato de, sei lá, uma criança pegar tinta e colorir a própria mão. Agora, pintar à mão com crase descreve a técnica, o trabalho artesanal. É uma pintura feita manualmente. Fica bem claro, né? A crase traz uma informação que é essencial para a gente entender o que está sendo dito. E para a gente ver o poder até poético da crase, olha só estes 2 versos do poeta Cinéas Santos. O primeiro diz: o amor bate a porta e tudo é festa. Com a crase, bater a porta é aquele toque suave, sabe? É pedir para entrar. É uma chegada, um convite, uma coisa boa. Agora, olha o segundo verso. O amor bate a porta e nada resta. Sem a crase, o sentido vira de cabeça para baixo. Bater a porta aqui é fechar com força, sabe? É dar com a porta na cara. A imagem é de briga, de fim, de ruptura. O mesmo verbo, as mesmas palavras, mas a ausência de um acento transformou a chegada do amor numa partida trágica. É muito forte. Então, no fim das contas, a grande lição que fica é esta. Entender de crase não é decorar uma lista gigante de regras. É pegar a lógica da coisa, aquela soma do A mais A que vira A. É entender que aquele acentinho serve para deixar tudo mais claro, mais preciso e, como a gente viu, até mais poético. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Depois de tudo isso que a gente conversou, a crase ainda parece só uma regrinha chata feita para complicar a vida? Ou será que ela se revela como uma ferramenta inteligente, essencial, que ajuda a gente a dizer exatamente aquilo que a gente quer dizer? Acho que a resposta agora ficou bem mais clara, não é mesmo?